paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriane, da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui com mais uma incumbência maravilhosa, o privilégio de estar ministrando Escola Bíblica Dominical, comentários, lição bíblica, CPAD, primeiro trimestre de 2025. Já estamos agora na 12ª lição, na penúltima lição, quase encerrando o nosso trimestre, né? Para a glória do Senhor. Está comigo mais uma vez a irmã Vanderlei, que está agora cooperando conosco, agora ela não vai sair daqui mais, né? A paz do Senhor, irmã Vanderlei. A paz do Senhor. Vamos então iniciar a nossa nova lição, né? A lição de número 12. Glória a Deus, né? E a lição de número 12 tem o título de A Igreja tem uma natureza organizacional. Lição 12, que vai ser ministrada no próximo dia 23 de março de 2025. E o texto ora e vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, verso 5. A verdade prática vai dizer que a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Antes de nós orar, de lermos a leitura bíblica em classe e os objetivos, vamos orar, irmão Vanderlei. Quero pedir mais uma vez que você ore ao Senhor por nós. Amém. Orando e confiando no Senhor, porque até aqui, né, irmão, Ele tem nos abençoado. Amantíssimo Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, há quase o finalzinho desse trimestre. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado vitória, Senhor. Meu Pai, eu quero pedir mais uma vez ao Senhor que o Senhor tome as nossas vidas, que o Senhor tome aqueles, ó Pai, que vão, Senhor, tirar tempo, meu Pai, para estudar essas palavras, estudar essa lição e mergulhar profundamente na sua palavra. Espírito Santo, seja conosco e que essa mensagem, que essas palavras venham alcançar as pessoas, que eles possam entender a tua palavra. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por cada livramento que o Senhor tem dado a nós, tem dado a mim, tem dado ao meu marido, tem dado ao irmão Isaías, né, que tem trabalhado incessantemente nesse trabalho. Senhor, fica conosco, nos dê a vitória. É o que nós te pedimos. E te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe, encontra em Tito, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, no nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? A apresentação da lição vai falar em 3 objetivos dessa lição. Qual que é o primeiro? Analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Qual o segundo? Reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E a terceira é dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Vamos entrar então no nosso comentário, a nossa introdução. Irmão Vanderlei. A nossa introdução vai nos dizer assim: a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e sua ordenança. Por outro lado, é também uma organização congregacional, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Irmão Gerry, essa organização faz parte da liturgia do culto, né?
de tudo aquilo que acontece ali, no âmbito da igreja, não é isso? E essa apresente lição, deixa eu pegar aqui. A edição anterior apresentamos que a salvação é um ato soberano de Deus, realizado por meio de Cristo. Qualquer ensino que há a salvação pelas obras humanas é contrário ao Evangelho, não é isso? Então, o que aprendemos nas outras lições, que a salvação é por ato de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, não é isso? É que, como se fala de igreja, nós temos o termo eclesiologia. Isso que eu ia falar. Eclesiologia é o termo teológico quando se fala de estudo da igreja. Nós viemos aí de vários estudos doutrinários, né? Viemos da Trindade, falando sobre cristologia, várias lições sobre Cristo. Viemos falando sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Nas últimas lições nós falamos sobre a armatologia, que é a doutrina do pecado. E depois, na lição passada, falamos da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Hoje, a doutrina da igreja. Né? Então, a irmã Vanderleia pode prosseguir. A lição não tem como objetivo focar detalhadamente nas qualificações dos presbíteros, sim na organização levantar presbitérios vocacionados e qualificar para literar, a ensinar a ação doutrinária e assim participar com instrumentos do amadurecimento dos cristãos, equipado para viver para Jesus em meio às oposições. Hoje, nós vamos falar basicamente de quê? De dentro, de como agir, de como a igreja deve se comportar, né? No meio da sociedade. No meio da sociedade, porque a igreja, a Bíblia fala, tem um versículo, eu esqueci qual, que nós estamos sendo observados, né? Tão grande. Hebreus 12. Tão grande testemunha. Não é isso? Isso. Então, nós somos observados por Deus, que é o nosso Senhor, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, mas também nós somos observados pelo mundo. E isso, às vezes, isso deixa a igreja em foco, né? Então, nós somos o que, irmão Gé? A luz do mundo, o sal da terra. Né? E como luz, né? Você pode ver que se você está na escuridão, você não vê muita coisa. Mas quando clareia, você vê todos os detalhes, né, que a luz nos mostra. Deixa eu só ler esse versículo para você, para te ajudar aí. Portanto, nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse é o texto. Isso. No versículo, no primeiro tópico diz assim: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito, o apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região. Pois ele afirma, deliberei invernar ali, e não aqui, como as epístolas a Timóteo. A de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares, épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. A expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, em 1 Timóteo 1:2. Tito era grego, Gálatas 2:3. Convertido provavelmente na Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas 2:1-3 e 1 em 2 Timóteo 4:10. E na epístola que foi destinado, que traz o seu nome, foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ajudou o apóstolo em Roma, em Nicópolis, segundo Tito 3, versículo 12. Então aqui ele vai nos falar um pouco sobre Tito, né? Como pessoa, né? Então Tito, ele era um dos ajudadores de Paulo e também considerado, irmão Gé, um filho, como ele também considerava Timóteo. E Tito parece ser uma pessoa nova, não sei, pelo nome a gente imagina um jovem, né? Eu não sei. Porque É porque, novamente, Paulo, ele cercou de pessoas
Ele tinha um trabalho interessante, não só de plantar a igreja, como também de preparar obreiros. Então ele pegou, não só Tito como Timóteo, que eram dois jovens pastores, que a Bíblia deixa bem claro, Sim, que jovens pastores, para orientá-los, porque ele sabia que o tempo do ministério dele ia chegar ao fim, então ele precisaria de deixar discípulo, né? É uma aula para nós isso aí. E nós veremos no decorrer da lição que Tito, ele pegava assim as coisas que era difícil de resolver, né? Porque está aqui na verdade no texto áureo, porque esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Então Tito ele tinha um trabalho muito árduo. Ele ia pela cidade e ali ele constituía, né, obreiros para a obra do Senhor. E constituir obreiro, irmão, já é muito difícil, porque tem que ter todas as características de um obreiro fiel. Porque dependendo do obreiro que você coloca, muitas das vezes nós já vimos obreiro que até mesmo toma o ministério de outra pessoa. Obreiro que às vezes chega no lugar e em vez dele somar, de vez dele trazer uma boa doutrina, em vez de trazer uma boa palavra, aqueles que estão lá, ele ainda tira eles do caminho. Então, é uma incumbência muito difícil, uma incumbência, assim, uma responsabilidade muito grande, apesar de ser um jovem, mas você vê aqui que o apóstolo Paulo, e eu creio que o apóstolo Paulo era bem exigente nessa questão, e ele confiava ele, né, ir para a cidade. Depois nós vamos ver mais à frente que esse povo de Creta não é um povo fácil de lidar. Porque eu acredito assim que Paulo, como um bom professor, ele também conhecia os seus alunos. E aí ele viu que dos discípulos que ele tinha, por certo, a Bíblia cita Timóteo. E Tito, eu acredito que tinha outros também, né, que a Bíblia não cita, mas ele viu em Tito, né, você vai ver, quando nós falamos de 2 Timóteo, quando ele fala da sua despedida, ele fala de várias pessoas, vários nomes, né? Alguns até que abandonaram, como Demas, para amar o presente século. Então, quer dizer que eram pessoas que também, como Tito e como Timóteo, andavam com Paulo, né, e aprendia com ele. Então, eu acredito que ele observou em Tito e falou, olha, se tem um camarada que pode resolver essa causa lá de Creta, só pode ser Tito. Ele mandou Tito para lá. Que na lição que nós estudamos, que teve aquela grande confusão com os prosélitos, eu não sei, esqueci o nome da lição, Tito também era uns que estava lá e que parece que é ele que resolveu a questão. Sobre uma outra lição que nós tivemos, sobre os prosélitos, que queria colocar um jugo nos novos convertidos, e Tito, se eu não me engano, ele estava ali também, nesse dossiê. Bom, não lembro. Vamos lá. Segundo tópico, o pastor de Creta. Tito foi constituído pastor da ilha de Creta, pelo apóstolo Paulo, para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro, com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. É lógico, provavelmente não, né, irmão Gé? Porque ele estava sendo preso. Mas a Bíblia diz que ele constituiu Tito como pastor dessa ilha, se eu não me engano, né? E é claro que foi em outra viagem, em outro tempo, porque nessa época aqui ele estava sendo... ele estava como prisioneiro. Por isso que Tito não aparece no livro de Atos, porque o livro de Atos termina com a primeira prisão de Paulo, que é a prisão chamada prisão domiciliar, né? Que ele ficou em Roma, mas não dentro de nenhum tipo de presídio, ele ficou em casa, então foi uma época mais tranquila para ele. Aí depois ele foi, na primeira audiência, a lição vai falar, ele foi absolvido, então por isso ele pôde, talvez, a Bíblia não cita, mas talvez reencontrou Tito e mandou que ele fosse a Creta. Fica à vontade, irmão Jair. Você acabou só? Sim. Bom, vamos então para o nosso terceiro subtópico aí do segundo tópico, que fala sobre Creta. Creta, em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-se a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2.
Parece que o relaxamento espiritual era consequência do desleixo natural, que era característico dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Creta, uma ilha no mar Mediterrâneo, né? Na Bíblia você vai achar o Mar Grande, né? E outros nomes que vai surgir. Mas o nome é o Mar Mediterrâneo. Esse mar que fica entre a Europa, o norte da África e a região do Oriente Médio. Então, essa ali é um mar de comércio, né? de fronteiriço. E era um mundo conhecido da época, circulava no mar Mediterrâneo. E tinha essa ilha chamada Creta, a qual Paulo, né, por certo, passou lá na sua viagem, como ele fala que bem falou a minha esposa Vanderleia, na sua quarta viagem, melhor dizendo. Ele fez 3 viagens missionárias e a quarta foi como prisioneiro para Roma. Né, quando ele apelou para César, então ele foi para Roma. E ele passou nessa ilha de Creta, até no chamado Bons Portos, a região que ele passou. Aí só que Paulo agora, nessa carta a Tito, ele já manda, ele anuncia que ele deixou Tito em Creta porque tinha um objetivo. Qual o objetivo? Né? É cuidar, olha só o que ele fala no nosso texto. Até na nossa textuária fala, por essa causa deixei em Creta. Para quê? Para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam. Quando fala as coisas que ainda restam, acredita, subentende que ele, mais Tito, já teve nessa ilha antes, os dois trabalhando juntos. E aí ele começou, junto com Tito, a organizar a ilha, organizar nessa questão de formação de obreiro, né? Discipulado de obreiro, preparação de obreiro, para colocar nas igrejas de Creta. Só que aí agora ele não poderia estar com Tito, então ele manda uma carta para Tito e fala, Tito, por essa causa eu te deixei. Para quê? Para você continuar essas coisas que restam. Aquilo que nós não conseguimos fazer junto, você continue. E de cidade em cidade estabelecer esse presbítero como já te mandei. O que é isso? É porque o trabalho, até comecei a falar aqui, já introduzi aqui um pouco essa palavra, que eu falei, o trabalho de Paulo era plantador de igreja. Ele tinha esse trabalho. Ele tinha esse desejo de toda a cidade. Tanto é que ele falou, eu não vou abrir igreja, não vou fazer trabalho nenhum em lugares que alguém já tenha aberto. Então ele já tinha esse costume. Ele gostava de chegar em lugares que não tinha o evangelho pregado e ali fazer uma igreja. Em Creta não foi diferente. Aí ele sabia das igrejas que tinha em Creta. Falou, agora você vai de cidade em cidade, Tito, e vai estabelecendo presbítero. O que é isso? É porque ele queria que cada igreja tivesse a sua liderança formada, organizadinha, para cuidar do rebanho que ali estava. Então, era a grande preocupação de Paulo. Então, mas olha a situação espiritual de Creta. Era muito desanimadora, porque a igreja estava desorganizada, grande descuido do comportamento daqueles crentes, relaxamento espiritual, um desleixo natural que era característico dos cretenses. Nós temos exemplo aí no próprio livro de Tito, no Tito fala, né, que eles são ventres preguiçosos, né? Quer dizer, o que estão falando sobre ventres preguiçosos? Porque comiam muito e não era chegado a trabalho. Aí, então, eles tinham esse costume. Então, o que Tito tinha que fazer? Tito era desafiado a não só organizar, como formar obreiros, como também ensinar esse povo a se comportar como crente. Né? Como também ele teve um trabalho muito importante ali quando naquela situação de Corinto. Né? Paulo escreveu uma primeira carta a Corinto e depois teve que escrever uma segunda carta, mais dura, né? Para repreender as coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Então, aí ele já teve que escrever uma segunda carta aos Coríntios, já também em defesa do seu próprio apostolado, porque eles estavam introduzindo pessoas dentro de Corinto para colocar em dúvida o apostolado de Paulo. E agora já não é Corinto. Como nós estamos falando de igreja, né, tanto faz de Corinto como também de Creta, dessa ilha, era a peleja que todo missionário, que todo obreiro, plantador de igreja tem. Porque ele não tem essa vontade de chegar numa cidade, montar um ministério e ficar ali como um pastor presidente cuidando daquele rebanho, não. O plantador de igreja ele tem esse pensamento. Eu chego ali, evangelizo o local, preparo um local para esse povo reunir, começa a preparar dos novos convertidos ou dos que já estão lá, de obreiros que já estão lá, vou preparando e vou orando ao Senhor para que Deus me dê a direção,
para que eu coloque alguém, e é isso que Paulo queria. Vai lá, prepara eles teologicamente, dentro da doutrina bíblica, dentro da sã doutrina, e vai orando, meu filho, para que Deus te mostre e te oriente quem pode ser o que vai dirigir cada igreja. E aí, Deus, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, você faz. Mas Paulo já tinha orientado em outras situações para que não se impor as mãos precipitadamente. Então é um perigo. E dos problemas, irmão Jair, que Tito encontra ali, é os mais velhos, eles bebiam muito, enchia a cara. E as mulheres não tinham nenhuma prudência. Então ele já enfrentou o problema do alcoolismo ali, né? Ele tinha homens que não, dado ao vinho, que bebia muito. E mulheres que não tinham nenhum pudor, nenhuma prudência, e jovens a serem totalmente insensatos, ou seja, usavam sua força, mas não tinham nenhuma sensatez, nenhum traquejo para com a palavra do Senhor. Então, nós sabemos que o alcoolismo é coisa terrível e é difícil de tirar, porque é uma coisa lícita, né? Mas o negócio é que, como se fala de igreja, né, como Jesus quando falou naquela palavra de Pedro, né, quando Pedro fala que o Senhor, que a segunda palavra de Pedro, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor falou, segundo essa tua palavra, Pedro, né, eu fundarei a minha igreja, e nem os portais do inferno prevalecerão contra ela. Então a igreja ela tem um poder transformador. O evangelho, quando chega através da igreja numa determinada região, ela é para transformar. Porque o que acontece? O drogado, né, ele é drogado até conhecer o evangelho, até conhecer Jesus. O alcoólatra, ele é alcoólatra até que Jesus entra na vida dele. Né? Assim também é o adúltero, assim também é tudo. Quando Jesus, aquela mulher foi lançada diante de Jesus, né? Ele falou, foi pego em ato adultério, Jesus. Aí o povo querendo apedrejar ela. Aí ele falou assim, aquele que não tiver nenhum pecado, lança pela pedra. Continuou escrevendo na areia, tranquilo. Aí foi saindo dos mais velhos ao mais novos, ninguém ficou. Aí ele perguntou para aquela mulher assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela falou, Senhor, nenhum ficou. Ele falou assim, nem eu te acuso. Vá e não peques mais. É isso que a obra de Deus faz. A obra completa é essa. É ir e não pecar mais. Bebia? Não bebe mais. Mentia? Não mente mais. Roubava? Não rouba mais. É assim que funciona. Então, eu sei que o que o comentarista está apresentando aqui é as dificuldades da região. Sim. Como nós temos missionários em lugares difíceis para se evangelizar. Difíceis por causa da cultura local, né? Difícil porque muitas vezes ele não vai ter uma renda, ele vai depender muito de uma igreja matriz, de uma base missionária para abençoar ele, para manter ele ali, porque as pessoas locais muitas vezes não é chegada a trabalho. Mas o que eu acredito no Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida, ele causa a chamada metanoia. Então o que acontece? Muda muita mente. Aqueles que hoje é preguiçoso vai aprender biblicamente que quem não quer trabalhar também não coma. Então, é o que Paulo ensinou à igreja de Tessalônica. Porque você não quer trabalhar? Então não coma. Então, essa é a verdade. Olha outras coisas que tinha lá também. Tinha judaizantes, rebeldes, mercenários, ali a lei do... mercenários e provocadores de divisão. Quer dizer, além deles ser judaizantes, querer fazer o povo cretense, né? Manter a lei de Israel, a lei de mosaica, eles cobravam e provocavam divisão. Isso aí é o nosso primeiro tópico, né? Isso. Tito, as igrejas da ilha de Creta. Agora nós temos o segundo tópico, que fala sobre a institucionalidade bíblica da igreja. A instrução paulina. A organização eclesiástica, a que o apóstolo Paulo instrui Tito, não se restringe à estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos, diáconos, Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo de escudo em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era um reflexo da cultura da região. Isso além de um problema meramente ministerial. Então, Paulo já estava instruindo a Tito, né, a questão de como fazer, como se comportar no meio dessa uma região tão adversa, né? Instruir os líderes durante a sua carreira, fazer com que eles possam... Era uma preocupação do apóstolo Paulo e ele, o que eu falei no início aqui?
ele tinha uma preocupação em discipular os obreiros que estavam com ele, para fazer da forma que ele fazia, né? E por isso que eu acredito que ele mandou Tito para Creta, porque ele sabia, o lugar é problemático, eu já estive lá, eu sei como é que é difícil, mas eu sei que tem uma pessoa que tem uma habilidade, e Tito tinha essa habilidade, de trabalhar nos lugares mais difíceis, e saber trazer para perto, né, aqueles que precisam aprender como se liderar, né? Porque a igreja, como organização, ela precisa de ter a sua hierarquia. É isso que é importante entender. Uma estruturação ministerial. Tem que ter o pastor, tem que ter o presbítero, tem que ter... Não estou falando a nível de Assembleia de Deus, né? Porque nós somos assembleianos, então falando que é o pastor, normalmente quando tem um campo é um pastor presidente, tem os pastores auxiliares, tem os evangelistas, né? Os missionários. E tem os evangelistas, aí vem os presbíteros, vem os diáconos e os cooperadores. Isso para a igreja local. Na igreja local é assim que mais ou menos que forma. Então, tem essa estrutura hierárquica. E o que acontece? O que o Tito aqui e qualquer plantador de igreja, como Tito e Paulo fazia, é orientar. Olha, se você é diácono, meu filho, você tem a função social, você tem um trabalho social, as coisas da igreja, tem que cuidar de todas as coisas do âmbito do culto, da estrutura do culto. Você tem que preocupar com isso, tem que preocupar com os dízimos, com as ofertas, com a ceia, com a organização do culto, para que a liturgia do culto corra tranquilo. Você é importante nessa área. Cuidar das viúvas, dos órfãos, visitá-los na sua necessidade, é a função diaconal. A vocês, presbíteros, ensinar, tem que ser apto a ensinar, já está aqui escrito na própria lição bíblica, né? Marido de uma mulher só, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque senão seria uma aula só para ensinar a questão diaconal. Evangelista tem a função específica, né, de ser aquele que busca as almas lá fora, né, que ganha alma. E eu sempre falo assim, o evangelista não é apenas aquele que vai lá fora para ganhar alma, é aquele que incentiva a igreja também a sua função evangelizadora. Por nós temos uma dificuldade nos dias atuais de ter igrejas evangelizadoras, porque nós não temos evangelista que tem essa visão. Infelizmente, nas Assembleias de Deus, alguns evangelistas ficam ali esperando trocar a sua credencial para pastor. Ele não está ali com a intenção de ser evangelista. Ele recebe, infelizmente, é uma verdade, não é todo, não vou generalizar, mas é aquele negócio, porque já sabe que como evangelista, ele pode daqui a um tempo, o pastor levá-lo ao pastorado e trocar a credencial, porque tanto o evangelista quanto o pastor já são ministros. Mas, na verdade, a chamada para evangelista é para evangelizar, é para fazer o trabalho de rua, é para ganhar almas e trazer, é aquele que faz os trabalhos de culto ar livre, é aquele que faz, né, os congressos de missão, de evangelização, é aquele que faz, né, os grandes trabalhos de evangelização no seu estado, na sua cidade ou na sua igreja, é os evangelistas. E ele é que se tem que incentivar. E, por fim, o pastor. O que é o pastor? Aquele que pastoreia, aquele que alimenta o rebanho, aquele que dá a comida, aquele que visita, aquele que cuida, aquele que vela, que ora, que ensina, que dá a direção. Tem que ser o guia do rebanho. Então, porque aceitamos os missionários, os evangelistas, eles têm a função de sair, né, e buscar aquelas almas. Mas o pastor e o presbítero, ele tem a função de alimentar espiritualmente com a palavra esse rebanho, não é isso? Isso. E agora o diácono, ele, claro que o diácono também prega, mas, né, que a gente vê Filipe, ele era um diácono, né, quando o negócio ficou feio, né, saiu pregando. Mas o diácono, ele tem a função de organizar ali as coisas, assim, do dia a dia, da igreja. E às vezes a pessoa acha que ser diácono igual você falou, é uma escada para o pastoral. Pastor, mas se ele está nessa função, a obrigação dele é observar a necessidade da igreja. E eu quero dizer que o presbítero e o diácono, ele tem muita função na igreja. Se eles parar para fazer tudo aquilo que a função exige, é muito trabalho, porque eles têm que visitar as pessoas que estão doentes, eles têm que ver as pessoas que está acamado, que não pode ir na igreja tomar Santa Ceia. Estão desempregados. Eles têm que observar quem está desempregado, eles têm que observar também, durante ali o culto,
quem tomou Santa Ceia ou não, né? Ele tem que... Outra coisa que é importantíssima o diaconato, ele tem que parar ali, a briga tem que parar nele, a confusão tem que parar nele, né? Ele foi feito para pragar as murmurações. Isso, pragar as murmurações. A pessoa chega falando do irmão, ou falando do pastor, ou falando do culto, ou reclamando. Ele tem que estar ali, tentar apaziguar aquilo ali e resolver, né, durante o culto. Porque ele está ali para que o culto tenha um bom andamento, né? Amém. Igreja como instituição, segundo o subtópico, podemos definir o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer a organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha uma mente, uma organização da igreja. Entendamos uma coisa, a igreja ela tem dois viés. Ela é um organismo vivo e ela é uma organização. Como organismo vivo, ela é a chamada Igreja Universal dos Santos, né? No mundo todo. A Igreja Universal, irmão Vanderleia, não é conhecida por nós, é conhecida por Jesus. É verdade. Nem pastor conhece a Igreja Universal, que é essa igreja invisível, que é o organismo vivo. Por quê? Porque, na verdade, ela só vai se manifestar legitimamente no dia... quando que alguém parte, já parte se serviu a Deus aqui, já tem o paraíso esperando ele. Mas no dia do arrebatamento é o dia que realmente vai ser a grande manifestação da igreja. Porque os que verdadeiramente tiverem fidelidade ao Senhor é essa igreja universal em qualquer parte do mundo. Nação, tribo, língua, povos, né? Por todos os lados, onde tiver etnias, vão ser arrebatados. Então aí vai se manifestar. Mas hoje ela é invisível, né? O pastor tem suas ovelhas, mas ele nem sabe definir realmente quem vai e quem não vai, porque o coração do homem que conhece é Deus. Então ele tem que estar, por isso que Paulo chamou a atenção de Timóteo, falou, Timóteo, tome cuidado, Timóteo, que você se preocupado em tanto aprovar os outros, venha ser você se reprovar. Então nós temos que tomar muito cuidado, como obreiros, como lideranças, como pessoas que trabalham em prol da obra, cuidado ao ouvir, mas cuidado sempre também, para você se manter firme. Então, essa é a visão. Então, nós temos que ver que o universal é invisível. Agora, a igreja como organização, ela já é visível, é chamada igreja local. Como nós temos duas cidadanias, nós somos cidadão do céu, né, como servo do Senhor, e cidadão na terra, nós continuamos na terra. Por isso que Jesus falou assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Né? Quando perguntou ele sobre a questão de se deveria pagar imposto a César, ele falou, pegou a moeda e falou, o que está aí na moeda? A cara do César. Então, César. Aí ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é de Deus, o que é de César é de César. Então, quando a igreja é organizada, ela está inserida no meio de uma sociedade, então ela tem que prestar conta a essa sociedade, ela tem que prestar conta a esse Estado. Por isso que ela tem que estar super organizada em todos os seus documentos. Ela tem que ter suas atas de reuniões, ela tem que ter uma secretaria, ela tem que ter uma diretoria, ela tem que ter uma tesouraria, ela tem que ter tudo organizado em termos de documento para que ela se mantenha como uma organização sem fins lucrativos. Né? Ela tem que ter o seu estatuto, tudo de acordo com a lei do país onde ela está inserida. Para quê? Para que ela seja respeitada. E aquilo que nós fizemos, né, de bom, porque nós, como servos do Senhor, nós não podemos ficar sonegando imposto, por exemplo, né, fazendo coisas que denigrem a imagem da igreja. Então, irmão, já tem gente que compra, né? Em alguns casos, nem todos os casos, mas alguns casos, a gente compra e depois de 5 anos, 6, algumas lojas ainda são assim, e a pessoa não paga. Eu já vi gente contando que teve um grande milagre, que comprou, não pagou, esperou a conta caducar e ainda vai falando que ele está sendo abençoado. Quer dizer, nós que somos, todos nós, né, mas principalmente nós que somos servos do Senhor, nós temos que nós temos que saber que devemos comprar e pagar, né? Dever, todo mundo deve, comprar, mas se nós devemos, nós temos que comprar e pagar. Porque se é feio uma pessoa comum não pagar, imagina a nossa reputação. Como é que nós podemos... certa vez, uma pessoa de uma certa denominação foi até lá
cobrando uma pessoa, chamou o pastor para cobrar a dívida de uma pessoa. Olha que vergonha, essa pessoa estava no púlpito falando a palavra de Deus. Quer dizer, isso é uma grande vergonha, porque como nós devemos dar o exemplo como cristão, por isso está falando de dar a César o que é de César, então quer dizer, nós não somos do mundo, mas nós não estamos aqui de passagem, mas estamos aqui e temos que respeitar as leis, né? O principal é respeitar as leis vigentes do país na questão de barulho, na questão de horário de culto, né? Tudo isso você tem que ver, porque todos esses detalhes dentro da sociedade tem que ser analisado para que você não tenha tranquilidade para fazer obra. É claro, irmãos, como servo do Senhor, nós sabemos que em determinadas regiões de certos países, você pode ser a pessoa mais certa do mundo, que você vai ser um criminoso, você vai ser um fora da lei só de ser crente, né? Tem certos países que não tem como você falar dessas coisas, porque não vai servir, porque lá normalmente a igreja tem que ser clandestina, a igreja tem que ser escondida, quer dizer, tem que fazer até tráfico de Bíblia, porque a Bíblia não pode ser conhecida, as pessoas não podem saber que você tem um livro da capa preta, né, como lá não falava em outros países aí. Então, quer dizer, nós temos que saber que tem países e tem países. Nós estamos falando do Brasil, que é um país que ainda tem uma certa liberdade de culto. Então, outros países que têm certa liberdade de culto, realmente você tem que seguir as ordens e o que tem dentro do país, desde que, tem sempre um desde que as leis geradas lá no Congresso, né, desse país, dentro da Constituição desse país, não fira a nossa principal Constituição, que é a Bíblia Sagrada, né? Aí, meu filho, se a lei vier contrária à palavra de Deus, aí nós vamos virar fora da lei, né? Por enquanto nós estamos sendo respeitados dentro do que nós cremos, não tem problema. Igual na pandemia mesmo, eles fizeram algumas igrejas fecharem, e isso não tinha base, né, na lei. Mas eles criaram a lei sanitária. Então, vamos lá. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto, né? 1 Coríntios 14, depois eu vou ver aqui. 1 Coríntios 14, 26, né? Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio que nos diríamos à convenção para tratar de assunto doutrinário. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios trata do assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso e garantia a origem e a identidade das pessoas. Então nós temos aqui, ordem no culto, né? 1 Coríntios 14. 26, quer que lê? Pode ler, 26. E quem farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça tudo para edificação. 40. 40? Versículo 40 aqui. Mas faça-se tudo decentemente. Tá vendo? É um versículo completando o outro. Com decência e ordem. Então, já tinha uma organização de culto, ordem no culto, né? Horário de início, horário de término, local de culto, então, dias de culto. Então, Paulo falou, se você trouxe salmo, você trouxe uma revelação, você é o pregador, você trouxe um louvor, apresenta no tempo que a direção do culto te apresentar, né, dentro dessa liturgia. Sim. Então já tinha essa organização. Outro texto que eu já tenho, estou até aberto aqui, Atos 14, 23, fala sobre, né, reunião de ministério para a consagração de presbítero. Olha só. E havendo-lhe por comum consentimento eleito, ancião em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor com quem haviam crido. Olha só, quer dizer, em cada igreja que Paulo ia, isso já logo na primeira viagem, ele já ia preparando anciões aqui, irmãos, presbítero, tá? Em cada igreja, orando com jejuns. É o que nós falamos, que está faltando talvez nos nossos dias isso. Oração e jejum antes de uma consagração, né? Preparo. Não estou aqui querendo generalizar que não se faça mais isso. Eu creio que tem obreiros ainda que têm esse costume, né? Esse bom costume
de orar, jejuar para preparar seus obreiros. Agora, é claro, irmãos, que agora, só que nós estamos vendo hoje uma decadência muito grande no quesito oração, no quesito jejum dentro das igrejas, e talvez seja a dificuldade que nós temos hoje, os obreiros realmente sob a direção do Senhor. Mas, irmão Gé, às vezes... Deixa eu só continuar aqui. Não, pode falar. Às vezes se separa obreiro por amizade, irmão Gé. Por amizade, por tempo de casa. Às vezes o irmão está há muito tempo ali na igreja, tem anos, às vezes ele não se preparou, às vezes ele não tem aquela chamada, mas já tem muito tempo que está no tempo, então vamos chamar. E não é assim, né? Que a gente deve chamar, nós devemos orar para que Deus mostre. Igual antigamente, irmã líder de ciclo de oração, eu lembro que era criança, eles oravam vários, às vezes até meses, para Deus mostrar, falar quem era a irmã que Deus ia colocar de liderança de ciclo de oração. Hoje, muitas das vezes, é escolhido por afinidade, é escolhido porque tem uma voz melhor, é escolhido porque tem uma eloquência. E não é assim que nós devemos fazer. Aí o texto está dizendo, devemos orar e jejuar. Falta de Bíblia, né? Porque a Bíblia está aqui bem claro, dizendo para nós como é que deve ser feito. Vamos lá. Atos 15:6, também já vai falar. O que é Atos 15:6? Está até aberto aqui. Atos 15:6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar esse assunto. Que assunto? A questão dos judaizantes. Foi aqui que houve o primeiro concílio da igreja, né? Quando houve aquela confusão dos judaizantes. Eles foram, então, reunir-se para lá em Jerusalém, com o Tiago, que era o pastor de Jerusalém, para que lá decidisse quanto à questão dos judaizantes. E aí, na questão dos judaizantes, foi decidido, né? Não colocar esse peso sobre os gentios, né? Só não deixar que eles fiquem, quer ver até que apareceu nos bens 15:28. Olha o final desse episódio. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo a nós, não vos impor mais encargo alguns, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas ao ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardar, bem vos vá. Então, quer dizer, terminou-se o concílio, reunião de bispos. O que é um concílio? Reunião de bispos, reunião de liderança de várias congregações ou várias igrejas em regiões diferenciadas para tomar decisões ao campo ali que estão envolvidos na obra do Senhor. Então, nesse momento, o problema era os judaizantes. E foi reunido e a decisão foi essa. Não impor sobre os gentios aquilo que nem os judeus suportaram, entendendo que cristianismo não era seita do judaísmo. Então, acabou ali. O concílio já vinha. Então, já tinha uma organização de concílio quando havia situações de problemas doutrinários. Outra coisa que ele colocou aqui também sobre famílias economicamente e também comissão de ética, 1 Coríntios 5:2, né? 1 Coríntios 5:2, comissão de ética. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. 1 Coríntios 5:2. Ele Coríntios o quê? Eu já estou achando aqui, já estou chegando lá. 5:2. Achei. Aqui ele falou assim, comissão de ética. Estás inchado, nem ao menos os entristeceste, por não ter sido dentro de vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mais presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, vós, o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui é Paulo já fazendo uma comissão de ética dentro de Corinto por causa do cidadão que viveu com a mulher do seu pai, né, que era madrasta. Então, estava dentro da igreja e eles não faziam nada, deixavam o cidadão lá à vontade, participando dos cultos. Aí eles foram lá, olha, chega. Paulo falou, chega, não vou mais, vamos consertar isso aí. Vamos lá, vamos continuar para frente, que o tempo está voando. Vamos lá agora. Nós já terminamos o segundo tópico, né? Sim. Você vai falar no terceiro tópico agora? Sim. Questão atual, vamos lá, terceiro tópico. Organismo e organização. A ideia de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar, celebrar as ordenanças eclesiásticas, o que algumas coisas ainda não entendem,
é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, que está em Romanos 1:3, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Essa organização na igreja, ela é necessária. Nós já falamos do Beethoven, adiantamos um pouco, ela é necessária. Muitas pessoas falam para mim assim: é bobeira ter igreja. Os desigrejados, eles sempre falam isso. Uhum. Que igreja, por causa de muita mal conduta de alguns pastores. É claro que eu entendo, irmão Ger, que a igreja, ela tem muitos... a capa, né, da nossa lição já está mostrando aqui, ó. Mostra aqui, ó, o lobo bem grande, né? E a ovelha bem atrás. A lição nos fala que nós temos muito lobo vestido de ovelha. Então, nós temos muitos pastores, infelizmente, que não está preocupado verdadeiramente com a igreja, mas nós também temos diversos pastores que está preocupado com o andamento da igreja. Em Romanos, capítulo... Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Vou pegar aqui Romanos... Oh, meu Deus, perdi aqui onde que estava. Romanos, capítulo... Você tem aí, irmão Gé? Separou aí? Tem que saber o que você está querendo ver. Romanos 13:1, 7. Eu pus aqui, mas eu estou... 13:1 a 7? Já está aberto aqui. Isso. 13:1 a 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Pois é. A igreja, irmão, ela é um corpo. Existe necessidade de pertencer a uma igreja local, pois elas são a igreja. Isso é um erro teológico. Quem diz que igreja não precisa ter igreja. Uma das figuras que representa a igreja é o corpo. Por isso, a igreja é o corpo de Cristo. Porém, um membro jamais pode ser um corpo. Pode, irmão Gé? Pode. Um corpo, pois um corpo é um conjunto de membros independentes que formam um membro. Um membro fora do corpo não tem nenhum proveito, pois apodrece. Isso. Se você tirar o coração, tirar o rins, o pulmão, e ele não tiver um corpo, o que acontece? Ele morre. Nós vemos aí o exemplo de quando fazemos transplante, não é isso? Quando fazemos transplante, a pessoa tem que tirar imediatamente quando tem acidente, correr, pôr em gelo, chegar, dependendo do lugar, não tem jeito. E mesmo colocado esse coração, pode haver uma rejeição. A região tem que tomar remédio para se manter. Então, nós como igreja, o que nós devemos fazer? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós fazemos parte do corpo. E em Hebreus capítulo 13:1, lembra-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a todos quais está atentamente para a sua maneira de viver. Obedecer aos vossos pastores. Então nós devemos sujeitar os nossos pastores. Mas o que nós devemos fazer? Como o Bereano, irmão Jé, que você sempre fala. O que o pastor ensina ali na palavra, nós temos que estar também examinando essa palavra. Para não ocorrer o erro de estarmos
acompanhando falsos pastores. Porque há muitos falsos pastores. Há muitos pastores que não estão dentro da palavra. Eu, infelizmente, esses dias encontrei com uma pessoa, né, no terminal e falei com ela, vamos participar da escola bíblica. E ela disse para mim, não, eu não preciso, porque eu sei tudo. Eu não preciso, porque eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém que me lidere. Então, isso é um grande erro. Nós não podemos colocar no mesmo bojo, só porque um pastor é mau, um pastor é corrupto, que todos sejam corruptos. E Deus instituiu os pastores para nos, né, nos guiar e nos ajudarmos a chegarmos de uma nação celestial. E nós, como ovelha, devemos, né, ser sujeita ao nosso pastor. Mas nós devemos também estarmos sempre atentos à palavra de Deus, observando se esse pastor está cumprindo aqui a ordenança bíblica. Amém. A experiência pentecostal é o segundo subtópico, é necessário organizar o terceiro subtópico. Temos que correr um pouquinho aqui. O movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, era contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante e independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir sua tarefa de maneira eficaz. E 3, é necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e outros líderes que havia entre os pentecostais de santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal, criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. Dessa forma, trouxe solução para a questão de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral da Assembleia de Deus em setembro de 1930. Então, tivemos a experiência pentecostal, principalmente na região da Rua Azusa, né, com William Seymour, né? Charles Parham também foi um companheiro de William Seymour, né? Nessa época, eles começaram, nesse período desses grandes avivamentos, eles começaram um trabalho pentecostal, tremendamente ali na região dos Estados Unidos. E esse Charles Parham, né, que foi um conhecido também de William Seymour, ele desistiu de uma hora para outra, né, em busca do poder, da manifestação do Espírito Santo, a línguas estranhas. Depois disso, ele achou que a igreja como instituição seria derrota para a igreja, não seria bom. Então ele se tornou um antidenominacionista, um nome complicado para falar isso. Um antidenominacionista. O que é isso? É uma pessoa que não aceita denominação, não aceita estar dentro de uma igreja com a placa, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, ele não aceita isso. E aí quando ele alarga o seu pastorado, entrega, né, o trabalho, e a partir daí ele se tornou um itinerante até o final da sua vida. Ele não quis mais tomar conta de igreja e nem ficar dentro de igreja. Irmãos, isso é um perigo. Tem pessoas que podem fazer isso, e ele fez, mas isso é um perigo. Então aí o que aconteceu? Só que a partir do momento as Assembleias de Deus veio para o Brasil, talvez com uma visão parecida, né? Começou o Evangelho a partir de 1911, com Gunnar Wing e Daniel Berg, a igreja começou a crescer no Brasil. Mas aí o que aconteceu? Eles largaram, eles viram que não era bom esse sentimento contra a denominação. Vamos falar assim, porque antidenominação é muito complicado. Contra a denominação de Parham, e aí eles viram que era necessário se organizar. Por quê? Porque uma vez organizado, mantinha a sã doutrina. Não havia várias pessoas com pensamento diferenciado. Todo mundo tentaria, né, porque isso é quase impossível, mas tentaria manter pelo menos a doutrina bíblica dentro das igrejas. E a igreja Assembleia de Deus hoje cresceu muito no Brasil, né? É uma das maiores pentecostais no Brasil, hoje é grande. Então, para se manter, nós vemos aí que mesmo assim
com todo o cuidado dos pioneiros, em formar até a convenção no ano de 1930, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, mesmo com todo cuidado, nós ainda temos aí, dentro das próprias Assembleias de Deus, divergência de pensamento, divergência doutrinária, que hoje não cabe para nós falar sobre essas divergências, porque o nosso tempo já está findando. Mas, verdadeiramente, foi necessário organizar, porque também ficar sem denominação não funciona. E o que a minha esposa falou é algo que é muito corriqueiro se falar. Ah, eu sou igreja, você é igreja, fulano é igreja. Mas não é uma verdade, nós somos membros do mesmo corpo. E com o mesmo corpo, que a minha esposa já explicou aqui, nós não podemos sair por aí e dizer, eu posso ser igreja da minha casa. Não. Você não é igreja na sua casa, não, porque você está dentro de um corpo, você vai fazer, se está fora do corpo, você morre. Então, todo que está fora do corpo morre. Então, essa história de que a pessoa sai por falar, ah, você é igreja, eu sou igreja, não. Nós somos membros do mesmo corpo. E esse corpo místico, cuja cabeça é quem? Cristo. Então, nós temos que estar ligados em Cristo. E para concluir a nossa lição, está dizendo aqui, é importante entender que a organização e o organismo não são um elemento excludente em si mesmo, mas, ao contrário, por isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo conceito. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, 1 Pedro 2,11. Seria humanamente impossível ela cumprir sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra, serviço social em nosso país, no mundo sem estrutura organizacional. Então, analisa bem. Nós somos crentes que ora, crentes que crê num Deus invisível, nós cremos nos dons espirituais, cremos na manifestação deles, cremos nos milagres do Senhor, cremos nas obras sobrenaturais. Isso é o organismo funcionando. É as almas se convertendo, é o trabalho do organismo. Mas como organização, nós também estamos envolvidos dentro de uma comunidade. E de uma vez envolvido dentro da comunidade, quantas igrejas já entrou em regiões difíceis, né? Exemplo, em favelas, em bocas de fumo, né? E começou a evangelizar aquela região, irmão Vanderlei. E bairros que outrora, eu me lembro aqui mesmo no Espírito Santo, como Nova Rosa da Penha, né? Antigamente era chamada de Itaenga, né? Era uma região terrível aos anos 90, no início do ano 2000, mas o evangelho entrou lá. As igrejas começaram a evangelizar aquele bairro. Hoje não se fala como acontecia, não acontecia como acontecia naquele tempo. Naquele tempo era tanta droga, era tanto crime, era tanta morte, que pessoas vendiam casas caríssimas por preço barato, preço de metade de um lote, para sair de lá, porque não conseguia viver no bairro. E hoje, pela misericórdia do Senhor, estou dando um exemplo de um bairro, mas tem muitos bairros que têm esse exemplo de quando o evangelho entra, quando a igreja, com a sua organização entra, né, fazendo a obra, pregando o evangelho, socorrendo os necessitados, abençoando, evangelizando, fazendo serviço social, né, trazendo pessoas para dentro da igreja, trabalhando, né, dando peixe, depois ensinando a pescar, que também tem que ser isso, né? O pastor tem que ter essa visão. A pessoa está passando necessidade, nós vamos então dar o peixe. A princípio, né? A família está dificultada, o marido está desempregado, a mulher desempregada, os filhos estão passando necessidade. Aí vamos socorrer com a cesta básica, vamos ajudar a pagar as contas da luz, da água, vamos socorrer naquilo que eles necessitam de imediato. E depois que nós vamos fazer? Vamos procurar emprego para eles, vamos procurar qual que é a função do fulano. É assim que a igreja trabalha. Daqui a pouco, aquela família está todo mundo inserido na sociedade, trabalhando, produzindo. Agora é eles que vão estar dentro da igreja, socorrendo outros, né? Dando cesta básica para outras pessoas, para abençoar. É assim que funciona. Hoje eu preciso da cesta básica da igreja, amanhã é eu que estou abençoando o outro com a cesta básica da igreja, e estou abençoando e conseguindo emprego para aquela pessoa. Então, quer dizer, tirando a pessoa, talvez até da boca de fumo, porque às vezes o menino está lá sendo aviãozinho, é um termo que eles usam na boca de fumo, né? Para poder ganhar um dinheiro. Ele vai trabalhar, vai sair daquela vida de crime, né? Não vai se envolver mais. Aqui, não vou longe, nesse bairro mesmo, Colinas, né? Quantas pessoas nós já vimos sair do alcoolismo, sair da droga e aceitar o Senhor Jesus, né? E agora está firme com o Senhor. Esse bairro foi desenvolvido, eu tenho certeza que a evolução desse bairro se deu à oração dos crentes, nós pregávamos, né? Buscava a Deus. Cada rua que passávamos anunciava a Deus, anunciava a prosperidade de Cristo. E hoje esse bairro é um dos bairros, né? Abençoado. Abençoado, que todos querem morar aqui. Porque
Olha quantas igrejas, eu fico feliz. Quantas mudanças. Hoje no nosso bairro nós podemos entrar e sair qualquer hora. Não, graças a Deus não temos nada de toque, de recolher, como muitos bairros têm. E eu creio que isso se deve à oração e à busca dos evangelistas, né, que saem em casa, pregoando o Senhor. Quantos cultos fizemos ao ar livre, falando desse Deus que pode todas as coisas. E eu tenho visto, irmãos, o trabalhar de Deus dentro da minha cidade, dentro do meu bairro. Última informação aqui é a questão da igreja. Porque às vezes a pessoa pensa que a igreja está desde Adão. Não, a igreja, antes de Jesus, havia 2 povos na terra, judeus, né, que veio de Abraão, sim, e gentios, que não é descendente de Abraão. Quem não é descendente de Abraão era gentio. Certo? A partir do Calvário, você vai ler em Romano, Deus criou um terceiro povo, e agora judeu convertido se torna igreja, e gentio convertido se torna igreja. Então a igreja surgiu a partir do Calvário. Ela surgiu no Calvário e inaugurou-se no Atos 2, né, do dia de Pentecoste. E sabe o dia final da igreja na terra? O final, assim, como igreja, como nós estamos agora, né, aqui pregando e fazendo esse vídeo, e nas igrejas pregando, é o arrebatamento. Quando vier o arrebatamento, essa igreja é tirada. Ah, mas você poderia perguntar, mas pastor, e os que vão ser salvos na grande tribulação numa igreja? A igreja termina seu tempo no arrebatamento. Aqueles serão, sim, as respigas que serão salvos. Sim, a graça continua, mas a igreja termina seus dias aqui na igreja. Ela vai voltar, né, num corpo glorioso, para viver o milênio com Cristo aqui, mas ela agora, a igreja terminou o tempo dela no arrebatamento. É só para deixar como informação a mais, né, para que você saiba que a igreja tem um tempo determinado e está chegando o tempo em que Jesus vai voltar. Amém? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Você não deu as considerações finais? Já Deus já falou. Pense Gospel, anunciando Jesus.